Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Jornada em Rede, um programa que une vozes, saberes e luta pela agroecologia no Paraná e no Brasil. Hoje temos a honra de receber Leonardo Boff para uma conversa sobre o cuidado com a casa comum, a agroecologia e os desafios que enfrentamos no Brasil atual. Que honra te ter aqui, te receber mais uma vez na jornada. Muito obrigado, Janaíne. E quero saudar a todos do Sem Terra e do Sem Terrinha também. E vamos conversar sobre as questões que são fundamentais hoje para garantir a continuidade da vida e a fertilidade da Mãe Terra. E a nossa primeira questão vem de uma reflexão. Hoje, mais que reconhecer que a natureza deve ser preservada, cuidada, precisamos nos reconectar como parte real desse ecossistema e, como traz o mestre Antônio Bispo dos Santos, nos relacionar com o nosso redor e as outras formas de vida, pensando de fato numa ecologia integral. Qual sua visão desse momento e como desatar esses nós? Olha, esse momento é um dos momentos meio únicos da história da humanidade. Porque se estão usando a mídia digital, que abrange o universo inteiro, a velocidade da luz. E todos têm acesso a ela. Quem sabe, quem não sabe, quem luta pela justiça e aqueles que perseguem e torturam. E hoje a grande disputa é pela verdade. E se usa muito a internet, o Instagram, os e-mails, o Facebook, para difundir assim chamadas fake news, mentiras. O presidente dos Estados Unidos, Trump, ele não aceita a mentira. Diz que é uma verdade paralela, mas na verdade é mentira. Se hoje vivesse Sócrates, Sócrates é o pai da filosofia. E a luta dele é pela verdade do belo, pela verdade da justiça, pela verdade da democracia. E essa verdade hoje está sendo negada. Se Sócrates vivesse hoje, ele ia cometer suicídio. Não ia tomar a cicuta, o veneno. Porque seria tão decepcionado, porque há uma disputa. E no nosso país temos visto, porque nós estávamos, aqueles que pensam mais no Brasil a partir de baixo, não estávamos preparados. Mas a direita, os bolsonaristas, usaram demais as fake news, as mentiras, difamações, destruições de pessoas renomadas. E, em parte, eles criaram essa corrente bolsonarista, que é uma corrente extremista, de fascistas, de fundamentalistas. Esse homem não tem nenhuma virtude, nenhum projeto do Brasil. Graças a Deus. Graças a Deus que Lula, que tem um projeto de Brasil, a partir do povo, diz a verdade das coisas ao nível do mundo. Talvez seja o único grande chefe de Estado que diz a verdade. Não é nem a Rússia, não é nem a China, não é muito menos os Estados Unidos. Lula diz a verdade das coisas. Que há milhões que morrem de fome e nós podemos combater essa fome. Então, hoje é uma grande disputa entre o 1%, que possui quase tudo, e os 99% que não possuem quase nada. Isso ao nível mundial e ao nível do Brasil. Ou então é disputa entre aqueles que comem até se fartar, entre aqueles que não comem. Então, a nossa história é dramática. Esperamos que não vire uma tragédia,
porque as agressões à terra são tão grandes que pode ser que a terra não aguente mais. E pensando justamente sobre essa disputa de narrativa, de informação, você é uma referência para mim e para toda uma juventude que pensa e busca perceber a vida de forma sistêmica, agroecológica e integral. Como podemos comunicar essas ideias num momento onde há uma disputa tão grande dessas narrativas e dessa disputa tão grande de informações, essa quantidade, né, de informações que nós temos? Qual caminho você vê para a gente conseguir levar esses discursos, essas boas novas, né, adiante? Olha, não é fácil, mas nós temos que crer na força da verdade. A verdade, o bem, tem uma força em si mesmo, e o bem que eu faço, ele não fica preso em mim. Ele entra na onda, porque tudo é energia. Matéria não existe. Matéria é energia altamente condensada. Então o bem que eu faço entra nas ondas de quem faz o bem e reforça as pessoas que trabalham pelo bem, pela verdade, pela justiça. Então, o importante é que nós definamos o nosso caminho, a nossa orientação de base e ter muita confiança, convicção naquilo que nós estamos fazendo, que estamos do lado certo. Uma coisa é importante, não esperemos nada de cima, porque vem sempre igual ou pior. A verdade vem de baixo, que é aqueles que tocam o chão, como toda essa agroecologia, o dito mais numa corrente mais ampla, que é a bioeconomia. A economia que coloca a vida no centro. E a política em função da vida. E a verdade que trabalham os solos, trabalham as plantas, protegem as águas, não contaminam os ares. Tudo isso são verdades que você pode verificar e que os negacionistas negam. Grande parte dos chefes de Estado e os donos das grandes empresas negam tudo isso porque prejudica os negócios deles. Então nós temos que lutar a partir de baixo. Organizar as comunidades, fazer nossas discussões, como vamos tratar a água, como vamos preservar o mais possível a mancha verde, as plantas, os solos que não sejam contaminados com agrotóxicos. O Brasil no mundo é aquele que mais usa agrotóxicos. Então a grande luta do MST, da Via Campesina, de todos aqueles que trabalham a terra, é preservar o solo. Em 100 gramas de terra, 100 gramas de terra. Isso nos diz o maior biólogo, que é Eduardo Wilson. Em 100 gramas de terra tem 10 bilhões de micro-organismos, fungos, células, micro-organismos, de 6.000 espécies diferentes, em 100 gramas. Imagine na terra inteira. Agora, com os agrotóxicos, nós matamos esses trabalhadores anônimos que garantem a fertilidade da terra. Então, os desafios nossos é contra o agrotóxico, é a ecologia aplicada à economia, aplicada à plantação, aplicada às águas, à preservação das florestas. Tudo isso é plataforma fundamental do MST, de todo mundo que vem de baixo. Estão criando uma onda mundial, que eu acho que quando chegar a grande crise da Terra, e vamos chegar, quem vai ter a palavra salvadora são esses, que sabem como sair da crise. Então eu acho importante essa questão e que vocês deem importância aos pequenos trabalhos que fazem, porque se é bom, se espalha por toda a rede mundial da bondade, do bem, porque não fica preso em vocês. E quando a gente pensa aí, né, dessa base do povo, a gente vê que a educação, ela vai ter esse caminho extremamente importante, né, a educação popular, comunitária, essa organização das comunidades. E eu penso muito que hoje a gente está muito anestesiado, né? A sociedade está muito anestesiada frente aos problemas e muitas vezes sofre esses problemas e não consegue nem ter forças para lutar, assim. Então, quando a gente pensa nesses espaços da educação popular, como a gente pode traduzir
os conceitos como ecologia integral e cuidado com a casa comum para uma linguagem e uma prática que seja compreendida pela juventude periférica, rural e urbana? Não só a juventude, né, mas principalmente a juventude. Olha, a educação é a coisa mais importante, porque a educação nos dá a chave mestra, que abre todas as portas. Então não basta a informação. Uma grande filósofa, Hannah Arendt, diz: nós podemos nos informar a vida inteira sem nunca nos educar. Sem nunca nos educar. Porque a informação está toda no Google, está toda nas plataformas mundiais. Agora, a educação é você fazer a tua personalidade, a tua consciência crítica. Não basta saber, tem que fazer a crítica do saber. Tem que ter consciência que o saber que o capitalismo, que a maioria das universidades fazem, é um saber em função desse sistema, para reproduzir. Esse sistema explora a terra, explora os trabalhadores, não tem nenhuma cooperação, tudo é competição. E por isso estamos numa crise do planeta Terra. Eu acho que a educação que o MST criou, que é uma educação crítica, que é uma educação que sabe os passos das estratégias nossas, que sabe a maldade do capitalismo, que ele é bom para os capitalistas, mas é péssimo para os trabalhadores, porque tira a energia deles, explora as suas vidas. E isso é mundial hoje. Então as escolas que o MST tem criado, o próprio MEC, o Ministério da Educação, estabeleceu grandes louvores. Lógico, ela foi danificada pelo governo anterior, mas está voltando. Então o método Paulo Freire nos ensina como pensar. Tudo aquilo que conhecemos, pensar o que está atrás de cada conhecimento. Que interesses estão atrás de cada invenção. Porque às vezes são interesses do mercado, não são interesses da vida. Por isso o Papa Francisco dizia 3 coisas importantes, falando ao MST, aos movimentos de base mundiais. Vocês têm que criar uma agroecologia, uma ecologia que se faz circular, que se faz junto com os ritmos da natureza. Tem que fazer inovações, e as inovações não levem para o mercado. Distribuam entre vocês, porque no mercado logo é para ganhar dinheiro. Terceiro, criem uma democracia participativa. Todo mundo participa, opina, se reúne. E por último, protejam a Mãe Terra, porque se a Terra ficar doente, todos os projetos serão danificados e tornados impossíveis. Por isso eu acho que a educação é fundamental, educação crítica, porque não basta a educação. O capitalismo educa para ser consumidor, para ser o primeiro que ganha, a meritocracia, que é a coisa mais perversa que tem, porque só aquele que tirou o primeiro lugar que ganha empregos, demais deixa para fora. Então, tudo isso são estratégias da educação do sistema, para ele se reproduzir. A educação do MST é antissistêmica, é criadora de uma consciência nova, crítica, e busca uma alternativa. Nós não estamos condenados a ser capitalistas. Pelo contrário, a natureza nos mostra que a norma, a regra fundamental é a interdependência de todos com todos. É a colaboração, solidariedade. Um ser ajuda o outro para continuar vivo e se desenvolver. Pois o valor central do MST é a solidariedade. Isso foi mostrado durante a pandemia, as milhares de toneladas de alimentação verde, a comida que foi distribuída em milhares, especialmente aqui no Paraná, que eu assisti isso. Foram distribuídas milhares de quentinhas. Grande exposição. No Rio Grande do Sul, eu falando para o MST, todos os camponeses reservaram um pedaço de terra para cultivar alimentos para serem distribuídos no tempo do Natal, para todo mundo ter comida abundante. Isso é solidariedade, que não tem no mundo de hoje. Não tem. Vocês têm a cooperação, a solidariedade, trabalhar cooperadamente com a terra.
e junto com ela produzir tudo aquilo que precisamos. Acredito que a sua resposta também abrangeu outra aqui, né? Que é essa necessidade humana e também esse poder que tem de pertencer a um grupo e suas ideias. O quanto isso é positivo, mas também tem servido a interesses contra a vida e a equidade, né? E a gente vê que espaços como os mutirões, espaços de troca de agroecologia, como a própria jornada, fazem esse papel. E como cada vez a gente cria, né? Você já comentou, mas como cada vez mais a gente amplia, cria esses espaços onde a gente consiga acessar essa dimensão humana, espiritual e coletiva, trabalhada para o bem viver, né? Trabalhando para o bem viver. Porque a gente vê que muitas vezes as pessoas nos movimentos de massa, às vezes se identificam com espaços que continuam explorando e oprimindo seus corpos. Mas como a gente daqui cria esses espaços de vida, de fato, e consegue abranger mais pessoas que muitas vezes buscam mais essa dimensão espiritual, humana, né, coletiva. Olha, hoje nós vivemos sob uma ditadura da ciência, do saber científico. E a maioria só aceita aquilo que passa pela ciência. Digo, não, tem muitos saberes. Hoje, a reflexão crítica mais avançada fala da aliança dos saberes. O saber popular, o saber da benzedora, o saber do camponês que conhece os ventos, as tempestades que vêm, o saber que a gente aprende nas escolas, todos os saberes têm que se unir nesse objetivo de todo mundo ter uma relação boa com a natureza, não destrutiva. Então, a aliança dos saberes. O que é a realidade a gente não sabe, é um mistério. Então, são várias janelas sobre a realidade. Quanto mais janelas abrirmos, mais nós conhecemos a realidade. Isso sobre nós, sobre a natureza, e por isso é importante a educação ser aberta, a gente estar aberto a todos os saberes, aprender não só na escola. A grande escola é a vida. A vida é a grande escola. Esse grande pensador italiano, que é muito importante no MST, Antonio Gramsci, que era um marxista, humanista, dizia: a vida é uma escola, mas ela quase não tem alunos. O pessoal não aprende das experiências. Temos que aprender da vida. E a agroecologia é uma forma da gente trocar as experiências, junto cultivar, e também junto vem a democracia. Todos participar, não ter excluídos. Diminuir os níveis da pobreza. Trabalhar a região, o biorregionalismo. Isso é fundamental. O sistema todo não tem nenhuma sustentabilidade, porque ele é perverso, cruel e sem piedade. Agora, a região, você pode, não aquela feita pelos municípios, aquela traçada pela natureza, com tipo de rios, tipo de florestas, tipo de montanhas, tipo de população que lá vira. Lá você pode organizar uma sociedade sustentável, onde todos participam. Hoje existe no mundo 111 regiões que vivem o biorregionalismo, trabalham a região com uma integração enorme. O efeito é, não digo que diminui toda a pobreza, mas diminui em alto grau. Porque tem gente que às vezes não quer viver em casa, quer viver na rua, andando por aí. Tem que respeitar as pessoas. Mas criar mecanismos que garantem que ele coma, que se está doente, garante que ele seja tratado. Não está fora da sociedade. Ele está do lado, mas está dentro da sociedade. E um momento importante, que foi desenvolvido mais nos Estados Unidos, que é chamada a espiritualidade natural. Não é aquela espiritualidade que vem das religiões. As religiões, às vezes, até o próprio cristianismo, está lá na Bíblia, crescei e multiplicai, dominai a terra. O pessoal tomou a sério isso. Agora, se você vai no original hebraico, não é dominar, é administrem bem a terra, como Deus criou e cuida. Então, mas a tradução que é feita é dominai a terra. E o capitalismo se abusou disso. A própria igreja sustentava o desenvolvimentismo
sacrificando a natureza. Eu vi uma vez lá no México um cartaz grande: não explore o ser humano, explore a natureza. Hoje nós sabemos que ser humano e natureza é uma coisa só, não devemos explorar nenhum ser vivo, temos que respeitá-lo. Então, a espiritualidade natural é do ser humano, como é a inteligência, como é a vontade, é a capacidade do ser humano amar, ser solidário, capaz de ter compaixão de quem sofre, respeitar a natureza, ter cuidado por tudo que vive. Viver isso é viver a espiritualidade. Então o capitalismo não tem espiritualidade nenhuma. Ele só tem bens materiais, o PIB. Tudo aquilo que é importante para nós não entra no PIB. O amor, a amizade, a solidariedade, a beleza, os casais que se amam, não entra no PIB. Mas sem isso nós não vivemos. Só entram bens materiais. E ai do país que não tem um PIB positivo. Então temos que explorar mais, temos que produzir mais, temos que exportar mais. Só que a terra chega a um ponto que diz: não dá mais. Hoje por hoje, pelo consumismo, precisamos de quase 2 terras, só temos uma. E chega um ponto que a terra pode dizer: estou cansado de vocês. A ecologia sabe que quando num ecossistema uma espécie, no caso a espécie humana, agride a todas as espécies, a terra dá um jeito de limitar essa espécie agressora para que as outras possam viver. Então está havendo no mundo inteiro um fenômeno que aqui quase não se fala: decrescimento. Isto é, morre mais gente do que nasce gente. Isso é um fenômeno que a Terra está se realizando. A Terra pode mandar vírus, como o coronavírus, que diminui a população. E o grande medo dos cientistas é do Big One, o grande vírus. O grande vírus que pode eliminar toda a vida humana. Que não tem antibiótico, não tem vacina, não tem nada. Então, temos que cuidar. Porque os vírus vêm da onde? Vêm da natureza. Nós destruímos o hábitat deles, eles não tendo hábitat, buscam as células do animal ou do ser humano e fazem o estrago que fez a coronavírus. E o ex-presidente, que era malvado, cruel, desumano e que merece aquilo que merece, deixou morrer 700 mil pessoas. Proporcionalmente foi o país que mais gente deixou morrer. Então é um criminoso. E apresentava lá uma coisa que era contra o lúpulo, sei lá. Então, o Sem Terra, a agroecologia, trabalha essa dimensão de salvar a terra e cuidar para que ela continue com toda a sua vitalidade. Bom, a última pergunta, bem rapidinha, é que também conversa, né, com essa anestesia que nós todos estamos, né, e nós aqui na Jornada de Agroecologia temos tentado sair dela e buscado nos organizar, nos movimentar, mesmo, né, com toda essa dinâmica, todo esse sistema sendo contra nós e contra a nossa vida. Mas, apesar da desesperança encontrada em muitas pessoas que decidem não mudar mais a realidade e dizem que sempre vai ser assim, não tem mais o que fazer, como esperançar? Olha, esse é o nosso grande desafio. Porque sem esperança, porque não só tem a virtude da esperança, tem aquilo que chamamos o princípio esperança, que um grande filósofo alemão marxista, que virou um crente, diz: o princípio esperança é aquele motorzinho que está dentro de nós, que nos dá coragem, nos dá fantasia, que faz projetar alternativas ao sistema, que melhora a nossa produção. Então temos que alimentar a esperança, mas mais que a esperança, o esperançar de Paulo Freire. Esperançar, esperança, você cruza os braços e diz: vamos esperar o que vai acontecer. E acontece o pior. Esperançar não. É você colocar os meios que tornam a esperança realizável, concreta. Então temos que lutar, temos que trabalhar. E eu acho que todos esses movimentos de base são os únicos portadores de esperança. O capitalismo ele acha que atingiu tudo. Atingiu o ápice, a máxima acumulação.
Ele não oferece esperança nenhuma. É gente que está sofrendo, lutando. Esses têm esperança. E aqui eu termino com uma frase de Santo Agostinho, que é talvez um dos maiores pensadores do Ocidente. Não era da Europa, era da África, de onde é a Algéria hoje. Ele disse que temos 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Se eu perco a fé, não significa que eu morro. Fico um homem sem fé. Se perco o amor, arranjo outro. Não posso perder a esperança, porque a alternativa da esperança é o suicídio. Agora a esperança tem 2 belas e formosas irmãs: a indignação e a coragem. A indignação contra essa realidade que está aí e a coragem para mudar essa realidade. Então, minha convocação aqui para o MST, para todos os grupos que vão ver essa gravação: protestem, se indignem contra esse mundo. Esse tipo de mundo tem que acabar, não o mundo. Esse tipo de mundo capitalista, que ama mais as armas, a morte do que a vida, que não tem nenhuma cooperação, tem só competição. Então vamos nos encher de coragem para mudar essa realidade desde baixo. E aí nós podemos criar uma semente do mundo novo. Na semente está tudo. Estão as raízes, está o tronco, estão as folhas, estão as flores, e estão os frutos. E vocês todos são sementes desse mundo novo. Convençam-se que vocês são sementes do futuro e continuem adiante nesse esperançar. Aí nós temos um horizonte aberto para um mundo diferente, melhor, mais fraterno, onde todos podem caber, a natureza incluída. Nossa, que a gente ganha muito com essa conversa, e eu acho que para todos aqui, até o pessoal do bastidor, né, aqui para quem está desse lado, para quem está vendo aqui a gente, ganha um fôlego, né, que a gente consiga nesse mar subir para pegar esse fôlego todas as vezes que a gente escuta os nossos mestres, as nossas mestras, aqueles que já vêm lutando e que nos inspiram para lutar ainda mais. Então, nessa possibilidade de futuros possíveis, a gente convida você que está aí do outro lado a vir para a jornada, aproveitar, encontrar as pessoas, comprar os produtos da reforma agrária e se conectar conosco, com a luta. E vamos para o próximo episódio. Fiquem conosco no Jornada em Rede.